Ah, então entrou mais alguém? Não? Então eu vou Uhum. dizer boa noite para vocês, porque eu tô aqui meio sonolenta. Aqui é uma hora a mais, tá, gente? É 19h08 já aqui. Pois, É é uma hora a mais. é Então, menos uma assim, hora. é, é uma hora a mais aqui. Então, sejam bem-vindos mais uma vez a essa quinta aula do curso. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura de um livro, né? O que vem antes e depois do texto, porque depois que você escreveu o texto, como eu falei, não é só entregar 300 páginas lá que o livro vai estar pronto, não. A gente tem que entender que há todo um processo, e cada livro é mais do que o texto principal. Ele tem elementos pré e pós-textuais, né? Que ajudam o leitor a compreender, a localizar e a valorizar a obra. Então a gente vai ver um bocadinho disso aqui hoje. Eu peguei essa daqui da editora Viseu, que está disponível na internet, né? Vocês podem procurar lá partes de um livro. Aí vai aparecer basicamente isso aqui, ó. Primeira orelha, cinta, guarda. Muitos livros não têm isso porque encarece, né? Encarece, então, alguns livros, quando a pessoa não tem muito investimento, ela não vai colocar, por exemplo, essa parte, como, por exemplo, a primeira orelha, ela não coloca, não é? A cinta, por exemplo, depende da editora, dá gratuitamente ou não. A guarda, por exemplo, a folha da guarda, a primeira capa, a lombada, a quarta capa, olha só o tanto de papel que tem até chegar no seu livro. Aí o corte superior, a segunda orelha, o corte dianteiro, a folha de rosto, o corte inferior, a falsa folha de rosto e o fitilho. O fitilho é aquele fitilhozinho que vem bonitinho, que antigamente eles davam gratuitamente, acho que hoje, eu não sei se alguns livros já vêm com isso, alguns vêm. Por isso que é importante a gente verificar, né, como está o mercado. Então, basicamente, as partes de um livro é isso. Mas existem muito mais. E a gente vai focar hoje aqui nos elementos pré-textuais e pós-textuais, que, né, que a gente vai ver depois que você já tem o seu texto. Nos elementos pré-textuais, o que que aparece antes do texto? Lê para mim, Regina, por favor. Ok. O que aparece antes do texto principal? Capa e lombada, identidade visual da obra. Folha de rosto, título completo, nome do autor, editora e local de edição. Ficha técnica, copyright, dados legais e de catalogação. Dedicatória, mensagem pessoal do autor. Agradecimentos, reconhecimento a quem colaborou, epígrafe, citação que introduz o tema, sumário, estrutura geral da obra. Isso. Aí eu pedi para vocês pegarem os livros na casa de vocês, deixarem aí perto de Sim, vocês na mesa. Livros novos, livros velhos, porque mudou muita coisa, né? Dos livros, né? Da época sim. de Machado de Assis, de Camões, enfim. Então, vocês podem folhear o livro e vocês vão ver que depende do ano do livro, se ele é antigo, se ele é novo, como ele vem, se foi comprado agora. Vocês vão ver que tem tudo isso, vai seguir uma ordem, porque isso é standard, é quase padrão, é um padrão que Uhum. todas as editoras têm, não é? Que algumas seguem, outras querem inovar e fazer coisas diferentes, como eu mostrei para vocês aí, a editora Viseu. Não estou fazendo propaganda da editora Viseu, gente, foi uma coincidência, tá? Inclusive, eu nem tenho nenhuma publicação com eles ainda, então não conheço. Então, o que eu quis dizer é que algumas podem dar. Alguns elementos extra, como fitilho, colocar aquela capa por fora, a cinta, entre outras coisas, brindes. A minha colega, por exemplo, eu tenho uma colega no Brasil que ela publicou um livro e veio com brindes. Ela quis dar brindes para todas as pessoas que comprarem o livro dela. Então você recebe um kit, né, um brinde com umas coisinhas que tem a ver com o tema do livro e é muito bacana, você pode fazer isso também, é uma inovação hoje em dia, né? Então é isso. Por isso que eu pedi para vocês folhearem agora o livro que vocês estão aí em mãos, né? E verificar se tem. Alguns pode, por exemplo, você falar para mim, professora, eu não quis fazer nenhuma dedicatória, porque na época eu mesmo escrevi o livro, ou então, professora, eu não fiz agradecimento, eu não coloquei epígrafe, eu não coloquei nada disso. Pode, isso aí não é obrigatório, gente. Não é obrigatório. Não, não é uma coisa que, por exemplo, eu ia colocar um prefácio no meu livro, eu ia. Poderia eu mesma escrever o prefácio, mas eu pensei em não colocar.
Eu pensei porque eu convidei uma pessoa para fazer o prefácio, essa pessoa não quis, né? Um professor meu, eu não vou citar nomes, e eu fiquei assim um pouco chateada e por conta disso eu não quis. Então eu falei assim, quer saber? Eu vou deixar sem prefácio. Na segunda edição, eu vou convidar outra pessoa, né, para fazer o prefácio, ou e assim sucessivamente. Porque o livro ele pode ter várias edições, né? Depende do que você quer. Então, eu pretendo fazer isso na segunda edição. Mas não é obrigatório você fazer tudo isso. Dedicatória, agradecimento, a epígrafe. Então, tem certas coisas que são opcionais, outras não, tá? Isso é uma coisa bem livre, principalmente quando você tem um projeto como o Jorge teve aí, que é um projeto mais individual, uma coisa mais que ele, né, é algo que foi um cuidado pessoal dele. Então, cada um tem uma forma de tratar o seu projeto. Por isso que eu pedi para vocês analisarem os livros. Agora, como que a gente usa a inteligência artificial, professora? A inteligência artificial, olha só, eu pedi para ela fazer a capa de um livro para mim, rapidamente. Olha o que que ela me deu. Meu primeiro livro, ainda ali com erros, cheio de erros, um monte de coisa bagunçada que a inteligência artificial escreveu aí, colocou. Eu não gostei nada dessa capa. Então, por que que saiu desse jeito? Porque eu não coloquei um prompt como deve ser. Quanto mais detalhes você colocar na inteligência artificial, mais ele vai dar aquilo que você quer. E o que eu sugiro não é vocês fazerem a capa ou qualquer coisa com inteligência artificial. Eu sugiro vocês utilizarem a inteligência artificial para ter a criatividade para poder enviar para a editora. Por exemplo, a editora ficou mais ou menos um mês e meio mandando e-mail para mim para ver capas de livro, para ver se eu gostava de uma capa, para ver se eu gostava daquela, para ver. Foi uma confusão na época, eu lembro, né? Foi troca de e-mail para lá com o designer, e ele nunca entendia o que eu queria, porque na época não tinha inteligência artificial, né, gente? Agora, hoje não, hoje é mais fácil. Hoje, por exemplo, eu envio uma capa para ele e falo assim, ó, eu quero nessa paleta de cores, eu quero desse jeito. Ele vai saber criar para mim a capa. Então, a inteligência artificial, os programas como ChatGPT, ele vai ajudar você a definir, né, e a delimitar o que você quer para ficar mais fácil a gráfica e a parte do design, a editoração gráfica, fazer a sua capa conforme você quer, não é? Eu pedi para criar essa daqui também, inventei um nome, e olha só, ela criou com essas cores aí, do jeito que ela quis, né? Então, assim, fica muito a critério do chat GPT, fica uma coisa sem originalidade. É o que eu penso, mas você pode ver que a maioria das livrarias hoje em dia, a maioria das capas são feitas com inteligência artificial, a maioria delas. Então, você vai ver que tem uma sequência de livros nas livrarias que parece que foram feitas todas em padrão. O nome é diferente, o título é diferente, o autor é diferente, mas há uma similaridade muito grande. Está parecendo aquela coisa mais do mesmo? Não tem assim aquela coisa diferente, não é? Então a gente vai ver isso também depois. Aí eu falei assim, não gostei nada disso. Eu vou criar aqui, eu tenho um livro, o livro é O Sonho Violeta, cria uma capa para mim. Olha o que ele me deu. Ele colocou tudo violeta, ficou aquela coisa totalmente, meu Deus, super violeta, não é? Uma coisa, você vê que ou é 8 ou é 80. Ou é a coisa sem cor, sem vida, sem graça, ou é um trem que chama atenção, que... Então, assim, você vai nas livrarias hoje, você vê isso, né? A coisa tá muito gritante, é uma capa que chama atenção, que, meu Deus, você olha assim... E também depende muito do marketing, né? Da consultoria de marketing, porque o pessoal do marketing, eles querem vender, então eles vão fazer toda uma análise de mercado, a parte de marketing, para vender o seu livro. E também depende do gênero, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Por exemplo, um livro para criança, eu não vou colocar uma capa dessa, né? Ah, professor, o meu livro é um livro mais técnico, eu vou escrever dicas para as pessoas que têm carro elétrico, porque agora todo mundo tem carro elétrico, e eu vou escrever, eu vou fazer umas dicas aqui, porque eu entendo de carros elétricos, então eu vou colocar dicas para as pessoas não ficarem presas, como algumas ficaram aí no Tesla, não é? Muitas já até morreram, porque, né, não fizeram as coisas como deve ser. Então, assim,
eu vou escrever um livro, dicas para carros elétricos. Aí olha o que que o chat GPT colocou aqui, né? Colocou as cores que ele identifica que é para carros, né? Carros elétricos, circuitos, coisas elétricas, um azul, um branco, um carro na frente. Ele fez isso. Então, mas eu não gostei do azul. Vamos pedir para o chat GPT colocar lá um azul mais escuro, né? Em vez desse azul claro. Vamos tirar esse amarelo, está muito chamativo. Então, você vai criando a sua capa e vai dizendo como você quer. Esse é o que você pode tirar de proveito da inteligência artificial. Aí, o que que eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, quando vocês forem criar a capa de vocês, né? Aquilo que a gente falou aula passada com a Aureliano. Às vezes são dois autores. Um autor não gosta da capa. E aí o outro criou a capa toda chamativa e o outro não gostou, o outro quer uma coisa rosa, o outro quer uma cor vermelha, o outro quer um amarelo com rosa, enfim. Cada um tem um gosto, né, gente? Cada um tem um gosto. Então, a primeira coisa que você tem que ver é a questão da paleta de cores, porque se eu vou criar um livro, eu não posso, por exemplo, misturar cores que não estão dentro da paleta, porque vira um carnaval. Você viu que a primeira capa aqui está parecendo um carnaval? Olha só, está parecendo um folheto de carnaval, né? Que seriedade tem um livro desse? Principalmente se for acadêmico. Nenhum, não é? Tá parecendo aqui que vai vender coisa de festa de aniversário. Então, assim, não tem seriedade nenhuma. Então, a gente tem que trabalhar muito bem a paleta de cores, não é? Muito bem. Eu achei interessante quando eu lancei o meu livro, e eu não conhecia muito bem o pessoal aqui em Portugal, o meu livro já tinha escolhido a cor há um ano, né? Já tinha escolhido a cor, a capa, tudo direitinho. Quando meu livro saiu, o meu livro está praticamente idêntico ao livro do diretor do meu curso, do doutoramento, que é o livro dele também. Ele escolheu a paleta, a mesma paleta de cores que eu escolhi, roxa, né? Enfim, ele escolheu também. E o livro dele é muito parecido com o meu, a capa. Achei muita coincidência, né? Eu ter essa visão e ele também ter essa visão. Foi muito interessante. Mas o que eu quero dizer é que a paleta de cores, ela influencia muito, tá, gente? Se você não entende de paleta de cores, como aqui não é um curso de design, eu não posso entrar muito nessa parte de design, mas depois vocês olham e vocês vão ver que as paletas de cores, ela tem uma similaridade, né? Tem uma similaridade. E o chat GPT, ele vai trabalhar com isso. Então, quando você pede uma paleta, escreve lá no prompt, paleta de cores com verde, verde água, verde, vai trabalhando os tons de verde. Ele vai fazer a paleta de cores de acordo com aquilo que você determinou. Outra coisa importante que eu coloquei aqui foi a tipografia. Gente, eu, por exemplo, não gosto de letra serifada. Letra serifada é essa que eu coloquei aí, ó. Tá vendo o T e o A? Essas letras são serifadas. Por que são serifadas? Porque elas têm esses cantinhos, parecendo que tem um, né? A serifa, são letras que antigamente, quando foram criadas, né, muitos anos atrás, né, a datilografia, acho que alguns aqui lembram dessa aula de datilografia, né? As letras eram serifadas. Para quê? Para trabalhar a tinta no papel. Então, assim, as primeiras fontes, elas eram assim, serifadas. Eu, por exemplo, já não gosto muito dessa, eu acredito que não é muito boa para ler, principalmente na imagem virtual. Agora, quando você vai ler um livro, o livro, a tipografia serifada é aconselhável. Então, eu vou falar para vocês. A serifa em papel, sem serifa para o e-book. O que que eu falei? Vamos ver se vocês entenderam. João, tipografia serifada para e-book ou para papel? Assim será para papel. Isso, a serifada para papel. Jorge, sem serifa, Amiga? a E-book, tipografia e-book. e-book, Uhum. exatamente. Por quê? Porque a visualização é melhor. Inclusive, eu coloquei nessa imagem de propósito a tipografia serifada do T e do A. Reparem bem, o T e o A. E reparem bem aqui em cima, a palavra título e autor.
e as outras letras. Vocês podem ver que não tem Normal. serifa. Não tem serifa, justamente para vocês visualizarem a diferença, né? Quando você pisca o olho aqui na tela do computador, se você piscar 3 vezes, você vai ver que os seus olhos, eles descansam mais com a letra sem serifa. E os seus olhos cansam mais na tela do computador, vocês chamam de ecrã, no ecrã aserifada. Agora, se você pegar um livro, que você está aí manuseando o seu livro, e ele for serifado, você vai sentir um descanso, né? Segundo especialista, já tá, gente? Não sou eu que falo isso. São alguns livros de design que eu já li há muitos anos atrás, falava disso. Eu não sei como está hoje em dia essa questão, mas eu acredito que não mudou muito. Em relação às imagens, quem vai trabalhar com imagens tem que ter muito cuidado, porque as imagens têm que ser imagens livres, né? Vocês não podem copiar imagens, por exemplo, que têm direitos autorais, por exemplo, uma fotografia, né? Uma fotografia de pessoas, fotografias registradas, né? Essas fotografias no livro dá muito problema. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu, por exemplo, eu trabalhei com a marca Coca-Cola, né? Eu falei da empresa, eu utilizei como case e tive que referenciar tudo da Coca-Cola. Eu não podia falar nada se não tivesse uma referência, porque é uma marca registrada. Então, eu não posso simplesmente, né, falar como se fosse a Coca-Cola. Não, eu tenho que referenciar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa questão das imagens que a gente vai colocar no nosso livro. Tem sempre que dizer de onde foi tirada, quem tirou, dar o mérito, né? Realmente se foi o fotógrafo tal, se foi imagem pessoal sua, se foi retirada do Google, se foi retirada do chat GPT, qualquer de onde você vai realmente recolher essas imagens, tá? E uma coisa que ficou aqui e que eu quero falar ainda é sobre o layout. Gente, o layout, ele é importante por quê? Porque a partir do momento que você está trabalhando, lembra que eu coloquei aqui uma imagem da parte técnica, eu estou falando da parte técnica, eu já entro na parte de engenharia, na parte de exatas, então eu tenho que verificar todo um layout totalmente diferente da parte de humanas, como por exemplo, escrever um livro de romance, ou um livro acadêmico, ou um livro qualquer. Então tem todo um layout que ele muda, o layout muda totalmente, o layout do seu livro. Eu não posso botar florzinha no livro do manual de carros, gente. Vai ficar uma coisa não muito, não combina muito. Eu colocar, por exemplo, dentro do livro umas bordas folheadas, né, com flores, com folhas ou qualquer coisa do tipo. Bom, então essa parte do layout é importantíssima. Mas quando você tem um contrato com a editora, eles tratam tudo disso. Não tem preocupação nenhuma com essa parte aqui que eu estou ensinando para vocês. Isso aí é para aqueles que vão fazer tudo sozinho, como por exemplo o Jorge fez tudo sozinho, o Aureliano está aí também tentando fazer as coisas, né, a maneira dele e assim sucessivamente. Quando a gente tem um projeto nosso, né, como esse projeto do meu primeiro livro, é uma coisa que a gente tem que trabalhar delicadamente cada parte. Agora, quando eu pago alguém para fazer para mim, é totalmente diferente, né? Bom, professora, então eu tenho que trabalhar bem o prompt. Claro, porque se você não trabalhar bem o prompt com vários detalhes, ele vai dar, por exemplo, uma capa como essa aqui, que não tem pé nem cabeça. Só coloquei lá violeta, ele entendeu que era tudo violeta e botou a capa toda violeta. Não, aqui eu tenho que fazer assim, ó. Desenha uma capa de livro de ficção científica futurista com atmosfera misteriosa. O fundo deve mostrar uma cidade tecnológica com luzes de neon azuis e violetas. O título deve estar em letras geométricas no topo, o mundo novo já velho. Eu inventei, tá, gente? Isso aqui. E o nome do autor, Jaqueline Bueno, centrado abaixo. Inclui elementos visuais como planetas, estrelas e circuitos. Estilo cinematográfico. Aqui eu botei formato 16:9 porque eu vou usar aqui no slide. Se for, no caso, o formato do livro, eu tenho que botar o formato do livro, tá bem, gente? Aí Uhum. depende do seu livro, não sei qual formato que o seu livro vai ter, tá? Aí olha só o que ele me deu.
Olha só o que que ele deu. Deu isso. Tá Vocês bom. estão vendo que é uma coisa muito vaga, né? Por exemplo, eu escrevi um montão de detalhes ali, coloquei bastante detalhes. Ele me deu tudo que eu coloquei lá. Se vocês podem ver aqui, tem elementos do que eu coloquei, mas eu não coloquei uma descrição muito detalhada, como por exemplo, eu não coloquei ali a editora, eu não coloquei o que eu queria, eu não coloquei alguns elementos, por exemplo, um título mais centralizado, ou título assim. São detalhes que, por exemplo, se eu vou fazer a capa sozinho, eu preciso pôr. Agora, se eu for entregar isso aqui para a gráfica, isso aqui vai ser simplesmente um modelo. Vai ser um modelo que fala assim, gente, ó, eu quero a capa nesse estilo aí. O designer vai pegar esse estilo aqui do chat GPT e vai criar uma capa bem bonita no Photoshop, Illustrator, tem outros programas. Gente, tem muitos programas de design, tá? Eu só estou Word, citando alguns. CorelDRAW, não é? O CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, tem mais, né, Jorge? eu, Tem vários, né? eu tentei Word, tudo. Ah, o Word também cria, exatamente, exatamente, exatamente. O Word também cria. Então, assim, depende dos programas, tá? E claro, você quer uma coisa mais simples e que não gaste tanta tinta, porque vocês estão vendo que isso aqui gasta tinta, né? Olha só, vocês estão vendo que tem muitos elementos escuro, em tons de azul escuro. Isso aqui gasta tinta pra caramba se você for fazer a impressão, não é? Numa gráfica, por exemplo, colorido. Agora, se for preto e branco, não, né? Então, assim, terminamos essa parte dos elementos pré-textuais, né? Nós vamos para os textuais, que é o meu texto. O meu texto é mais simples. Por exemplo, Jorge, lê para a gente esse parágrafo, por favor. Elementos textuais. Os elementos textuais compõem a maior secção do livro, onde fica o texto principal da obra. Além do texto, porém, existem outros elementos presentes. Corpo do texto, prólogo, epílogo, notas, iconografia e página capitular. Isso. Vamos lá. Corpo do texto, vocês já sabem, é o seu texto mesmo. Uhum. Existem os erros aqui de ortografia, tá, gente? É como eu falei. O chat GPT, às vezes, ele escreve e escreve errado. Até errado ali, eu tenho que corrigir. Então, você tem o corpo do texto, o prólogo, que vem antes, e o epílogo, que vem depois. O epílogo é como se fosse uma conclusão, e o prólogo, como se fosse uma introdução. Introdução. Tá claro isso, gente? Se tiverem Sim, sim. dúvida, eu volto. Notas, as notas que são notas suas, e a iconografia. Todos sabem o que é iconografia? Assim, Sim, eu falei disso Sim, mas no slide anterior. São fotografias, são dados, são gráficos, são isso. Você teve muita iconografia, né, Jorge? Nos seus eu livros. tenho no meu último livro, tenho 64 desenhos feitos por mim Sim, bastante. e, e 49 fotografias. Olha aí, viu? Bastante iconografias. E a página capitular, né, de cada capítulo. Por exemplo, cada capítulo eu quero que tenha essa capa. Então, aquela página ali vai ser a página que difere, né, para poder entrar em outro capítulo. Então, a gente chama de página capitular. Alguma dúvida até aqui é só vocês levantarem a mãozinha, tá, gente? Levanta a mão aí, que aí não, não. eu avanço. E os elementos textuais? Quem quer ler para mim? Vamos lá. Professora Jacqueline, Oi? só, é, a página capitular, portanto, de cada capítulo, portanto, se não é só escrita, vai encarecer muito o livro. Sim, muito. Exatamente. Exatamente. Como você tem bastante experiência nisso aí, o que que eles te cobraram por isto? Muito a mais? Então, os livros todos que eu fiz, portanto, escrevi, portanto, Uhum. alguns em conjunto, este último foi sozinho, os outros são livros com vários escritores. Eu sempre, portanto, eu é que desenhei as capas, portanto, é que executei, formatei, portanto, a tipografia só recebia tanto a capa como o livro em PDF.
em Sim. ficheiros PDF, Words convertidos em PDF. Uhum. Eles depois faziam os orçamentos. E eu assumi, portanto, eu não quis que eles fizessem a divulgação. Essa divulgação e venda era feita por mim. Eu é que comprava, pagava os livros, Sim. depois fazia a minha oferta e venda. Uhum. Primeiro, Interessantíssimo. posso dizer, do primeiro, portanto, foram executados e já não há nenhum à volta de 450. Uhum. Do segundo foram 398, 300 eram 400, 398, Boa, e deste meu último foram 350. boa. Hum. Que interessante, muito bom. Você pode citar a gráfica que você fez ou não? É- Eu trabalhei com duas gráficas. Porquê? Uma delas, portanto, uma delas só executava, portanto, em formato A5. assim. E a outra, executava no formato de 23, portanto, deixe-me lá ver, recordar, 23 por 16. Por 16, 23 por 16? 23 por 16, É sim. é o livreto. O livreto, né? Diga? É o formato livreto. Sim. Mas, por exemplo, esse livreto saiu muito mais caro do que o A5. Claro, claro. E eu sei Então, por qual quê. foi a opção que nós fizemos sempre desde o início? E são duas gráficas diferentes, atenção. É o Uma corte. gráfica, portanto, livros, fazíamos uma estimativa dos Uhum, livros que íamos oferecer e mandávamos executar em A5. E os uhum. outros de venda dávamos a executar, portanto, no livreto. Entendi. A nossa responsabilidade. Claro, entendi. Nossa, muito obrigada por compartilhar, Jorge, porque isso é interessante para as pessoas que nunca É, tiveram isso, né? Não tem noção. Ai, quanto é? Será que dizer, quanto eu é? posso referir que, por exemplo, o preço do A5 para o livreto, Uhum. o livreto é mais caro pelo menos que 3, 4 euros Claro, porque por, é o por, corte, Jorge. O corte é muito por mais livro, complicado. por livro. E é o aproveitamento das folhas, que eles entendem que é o aproveitamento das folhas. Sim, das folhas, exatamente, exatamente. Muito obrigada, então. Professora, já agora uma pergunta. Ah, claro, claro, claro. Não há, não há, eu acho que há uma obrigatoriedade, não sei se estou certo, de depois deixar um número de livros na editora, não há? Não, Sim. conforme, No conforme caso o do contrato Jorge, que não. fizer. O Jorge não é Não, editora. O Jorge é um projeto individual. Ah, Agora, ok. a sua pergunta sobre editora, sim. Eu, por exemplo, tenho uma tiragem que é a tiragem que eu Uhum, pago, que é uma tiragem que eles vão disponibilizar para mim, e a uhum. tiragem da editora. Inclusive, eu não vou falar porque eu estou indireto, mas eu tenho um monte de livro lá que eu não sei o que que eles vão fazer com o livro. Ele queria que eu comprasse os livros que tem lá, que tem bastante. E eu não sei se eles vão incinerar, não sei se eles vão jogar no lixo. Me dá uma pena, porque assim, a falha, na minha opinião, foram deles que não venderam o livro, que não fizeram lançamento nem nada, né? A parte de comercial não foi boa. Mas ó, João, eu Sim. estou só bem para dar preocupada. só para dar uma chega ao João. Portanto, a única quantidade de livros que nós temos que deixar na editora é para eles mandarem para a Biblioteca Nacional. Ah, sim, Aham. editora. Porque quando faz o registro do ISBN, é Uhum. obrigatório deixar 10 livros na Biblioteca Nacional. Sim, nós Ah, falamos ok. isso aula passada, não lembra? Que a Ok, gente tem ok, que ok. registrar na Biblioteca Sim, Nacional, sim, sim, tem que sim, sim, deixar sim. lá. Agora tem uma obrigatoriedade que tem que ser online também. Enfim, depende de cada país, né? Pois. Então, tem essa obrigatoriedade, sim, dos livros, né? E você paga por isso. E você também tem a obrigatoriedade de comprar os seus livros. Tem uma tiragem, um mínimo de tiragem que você tem que comprar. Eu, por exemplo, eu tive que comprar 500. Eu tive que comprar 500 livros meus.
né, para eu poder comercializar, para eu fazer minhas, né, como professora foi bom para mim porque eu pude distribuir, fazer Mas distribuição. a editora é que calcula os valores ou é a professora que define logo à partida? Eles me deram três opções, mas tem editoras que ela mesmo dá a opção. Por exemplo, eu tive a sorte de escolher. Tinha uma tiragem de 300, uma de 400 e uma de 500. Eu escolhi a de 500, né? Porque eu queria a maior, porque eu, obviamente, ia distribuir para os meus alunos Uhum. também. Então, eu escolhi a maior. Agora, aqui em Portugal tem editoras que é 100, 150, Sim. Sim, sim. Ó, tem, Doutora Jacqueline, É, sim. portanto, é, aqui, as opções, portanto, aqui que eu tive, foi Hum. desde 100 até 1000. Aí, viu? De 100 a 1000. Isso mesmo. Pois, Agora, quanto mais, quanto mais livros editarmos, mais barato ele mais fica. barato fica, Ah, claro. Claro, claro, gente, pois, claro, 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 claro. Isso é maravilhoso. Quanto Mas maior, pode, por exemplo, começar, nós começamos em todas as, eu comecei também, pelo menos mandar fazer logo 200. Depois ia mandando fazer, portanto, 50 ou 100 conforme precisava. conforme pedido. Exato. É assim mesmo. Eu recomendo fazer igual o Jorge fez. Foi uma boa, excelente, Jorge. Nossa, muito, muito bom. Isso que você fez para mim, nossa, fundamental. Até eu estou aprendendo com você, porque a experiência que você tem com o projeto individual é muito, e é em Portugal, né, que é melhor. A experiência que eu tenho é mais, como eu falei, no Brasil. Eu trabalhei em gráfica, eu já tive também a experiência de dar aula no curso de design gráfico, então tive muito contato com parques gráficos, né, industriais mesmo, grandes, e tive uma pequena editora, né? Então, assim, mas tudo a nível Brasil, né? Aqui em Portugal, é como eu falei para vocês, eu estou conhecendo agora, estou trazendo os livros, estou publicando aqui aos bocadinhos, né? E estou gostando muito, muito mesmo, porque há essa similaridade, há essa coisa, né, que a gente é muito parecido, e até nesse ponto eu gostei muito dessa seriedade que tem aqui também, eu gosto disso. E eu nunca tive problema nenhum com nenhuma editora aqui, graças a Deus, ainda com nenhuma editora de portuguesa, né? Vamos ver daqui para frente. Que Deus me abençoe. Então, gente, os elementos textuais é o corpo do texto, né? O seu conteúdo principal do livro. Sem esse conteúdo não adianta. Lembra que eu falei para vocês na primeira edição? Gente, material, tem que começar a escrever. Se vocês não escrevem, como é que tem material? Como é que vai ficar? Não tem material, não tem produto, não é? Então, tem que ter o conteúdo. Depois, uma introdução inicial, escrita por você mesmo, do que se trata, do que você quer. Isso aqui é muito bom você fazer, porque é uma ideia resumida, né, do que você quer, e uma conclusão. A conclusão após o fim da narrativa, o que que você concluiu com isso, como foi bom. Tem, por exemplo, autores de livros de autoajuda que no final coloca, nossa, minha vida transformou depois que eu escrevi esse livro e blá blá blá, aquela coisa bem mirabolante assim, um epílogo gigante. O epílogo parece que é do tamanho do livro, eu já vi muito isso, mas é bem bacana. A página capitular, né, o primeiro página de cada capítulo, se quiser. A cabeça, a informação no topo das páginas. Tem gente que coloca, eu acho bonitinho quando coloca frases. Cada página, né, de cada capítulo tem uma citação. Agora está muito em moda isso, a citação. Acho bonito também. O fólio, que são a numeração das páginas, né? Hoje em dia o pessoal está colocando embaixo, em cima, no meio, onde quiser. Antigamente tinha uma ordem para isso, hoje já não tem. As notas de rodapé, principalmente nos livros acadêmicos, nos meus livros todos têm nota de rodapé, porque a gente é obrigado a referenciar tudo, tudo, tudo. Então, os livros acadêmicos têm notas de rodapé, que é quase meia página. Meia página é só nota de rodapé. E as iconografias, né, gente? Que são as fotos, ilustrações, enfeites, os modelos e assim por diante. Eu tive aqui um corte de internet, vocês tiveram aí? Não? Sim, sim, estivemos. foi uma coisa assim só de uns segundos, de uns Ótimo. Foi segundos. rápido. Pois estou aqui na Holanda e às vezes tem umas falhas na internet. Bom, e esses elementos pós? Os pós são mais fáceis, né, gente? Bem, depende, né? Para muita gente é o mais complicado é encerrar. Eu já vi muita gente falar: eu não consigo encerrar o livro, o que está acontecendo? Não consigo fechar esse projeto, já tem um ano que estou conseguindo, não consigo fechar, não consigo fechar. O mais difícil é fechar. Eu tenho problema também com fechamento.
porque às vezes eu vou colocando mais coisas e aparecem mais coisas. Por exemplo, esse livro que eu vou escrever agora com o meu colega, que eu falei para vocês, que eu vou falar da monarquia. O problema é a gente fechar. A obra está pronta, mas a gente não consegue fechar. E às vezes é um problema de bibliografia, é um problema de apêndice, porque a gente quer colocar muita coisa e aí vai para o apêndice, depois tem os anexos, tem várias coisas que a gente quer colocar que acaba virando aquela coisa assim que não acaba nunca, né? A gente começou com uma monarquia, agora inventamos de escrever da outra. Não, não tem como. Se a gente escrever de uma monarquia, como é que ficam as outras? Com inveja? Então a gente precisava ter que botar as outras. Ixi, mas caramba, como é que a gente vai escrever de todas as monarquias europeias? Não tem como, né? Vamos escolher só as quatro principais. Tá, mas quais são as quatro? Então tá uma confusão assim esse livro, mas vai sair, com fé em Deus. E aí nós temos o índice remissivo, as notas finais e o colofão. Na verdade, isso aí é uma coisa que, né, não se usa muito, mas Colofão, o que é? é. Só um minutinho. Pronto. Colofão, quando você, por exemplo, terminou tudo e fecha ali com uma página onde você vai colocar tudo que, por exemplo, assim, faltou colocar. A gente chama isso de. Não é anexo. Não, aqui Não é costumamos anexo. pôr os agradecimentos. É, ai, Ah, é como se fosse assim, talvez. eu esqueci de Mas, agradecer a Universidade de Massamá. Onde é que eu vou fazer isto? Eu não posso fazer no início agora. mas Não isso normalmente é no início, não é? No pôs, mas início. Não, pode ser no os final. agradecimentos, os Pode ser no agradecimentos final, sim. normalmente vêm no fim. É. Exatamente. Mas alguns é no O que o Jorge início. está a falar. No Ai, início, meu Deus, faltou colocar a Universidade Sênior, faltou isso, faltou aquele agradecimento, não sei o quê. Vai lá pro colofão. não. Colofão, É estranho, é estranho. Eu nunca também tinha não. ouvido esta palavra. É estranho, mas é. No início, Regina, no É, início, sim. no início geralmente depois é o prefácio. O prefácio, portanto, é uma pessoa Sim, qualquer está que bem. nós convidamos para escrever, para fazer a Pois, apresentação para do livro. fazer a apresentação. Sim, Ou mas há. você mesmo. Você mesmo também pode escrever o seu prefácio, Jorge. O Sim, sim, prefácio sim. pode ser escrito por si também. Sim, Não é muito Pois, recomendável. Eu não quis fazer isso. Lembra que eu falei para vocês? Eu não quis fazer. Eu não quis fazer o meu prefácio. Eu não acho legal. Eu particularmente, professora Jaqueline, quero deixar claro isto, tá? Porque eu já vi muitos autores que eles mesmo que fazem, né? Então, eu quero deixar bem claro que eu não gosto de fazer o meu. Aí nos pós vem as referências. Ó, na aula passada me perguntaram sobre isso. Tem que ter muito cuidado com referências, principalmente livros que vai referenciar, como por exemplo o Jorge, né, falou que escreveu sobre o quinto comando, por exemplo, vai escrever sobre uma universidade, os acadêmicos, então isso é muito sério, né? Quando é um livro de romance, se você vai fazer uma referenciação, por exemplo, de uma casa, de um hospital, é bom você colocar embaixo qual foi o hospital, o link seria interessante. Hoje em dia está muito legal o pessoal colocar o QR Code também. Eu já vi muito isso. O pós-fácil, texto de reflexão sobre a obra depois de finalizada. Isso aqui também eu já vi muito, o pós-fácil. Eu gosto do pós-fácil. Por quê? Porque é como se fosse uma conclusão da conclusão do meu texto. É a conclusão da conclusão. Eu gosto muito do hum, pós-fácil, de refletir sobre, né, o final. O índice, a lista alfabética de termos, né, tópicos ou nomes mencionados no livro. Um glossário, se você utiliza termos em inglês, por exemplo, como eu utilizo muito, eu tenho que botar o é, glossário lá tem das que te palavras, explicar. expressões, tem que explicar tudo isto, não é? E o anexo, como vocês já sabem, é um conjunto de documentos e informações que complementa aquilo que eu, por exemplo, estou a falar no livro. Então, isso aqui é bem interessante. Isso aqui é uma imagem clássica que a gente tem nas editoras, que é basicamente para a gente seguir. Quando a gente está fazendo o livro, é bom a gente ver a imagem, geralmente colocar assim na parede, que a gente vê onde Mas, a gente está, né? Falsa folha, folha de rosto, dedicatória, agradecimento, epígrafe, apresentação, prefácio, sumário, texto, aí vem blá 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 blá, o texto. Aí depois do texto, sabe? glossário, referência, apêndice, anexo, aí bastante anexo, índice. Então, olha só o tanto de página que nós temos que escrever
antes de escrever a nossa obra. Não, mas, por exemplo, em relação ao índice, agora um livro, um dos que eu tinha aqui separado, tem o índice no início. E isso, o índice no início, que é o Tem sumário do início. assim como depois tem, é um livro até do Ricardo Araújo Pereira. E A seguir não, é mesmo a primeira coisa, acho eu. olha aí, eu quero que vocês agora folheiem os livros que eu pedi para vocês. Pois, por acaso agora estava a ver, e o índice vem logo antes do prefácio. Aham. Vocês vão ver a ordem aí um pouquinho diferente, ó. Pode folhear aí os livros que eu pedi para vocês pegarem. Pega uns mais antigos, pega uns novos. Vocês vão. Pois, este é mais recente, pois aqui tenho aqui um mais antigo, Qual que que você é, tá com ele aí na mão? Qual que você tá na mão aí? É um bocado aleatório. pois, Há autores que põem no início, outros que põem no Outro fim. foi outros no põem fim. no fim, pois, é mais vulgar no fim, mas este por acaso tinha no início. Gente, olha só, esse livro que eu tô. Não, olha, este que é mais antigo, por acaso também tem, que é um já é do século passado, é 1980 e tal, Qual o e nome desse aí? também tinha o índice no início. Olha só, gente, eu vou falar para vocês aqui, ó. J. Rentes de Carvalho, Com os Olhos Holandeses, com um prefácio inédito do autor. Gente, esse autor aqui, ele é um espetáculo mesmo. De ascendência transmontana, J. Rentes de Carvalho nasceu em 15 de maio de 1930 em Vila Nova de Gaia. Obrigado a abandonar o país por motivos políticos, viveu no Rio de Janeiro e em São Paulo, Nova York e Paris, trabalhando para vários jornais. Em 1956, passou a viver em Amsterdão, onde se licenciou e entre 1964 e 1988 foi professor de literatura portuguesa na universidade. Dedica-se desde então exclusivamente à escrita e a uma vasta colaboração em jornais portugueses e brasileiros. Eu não vou ler tudo, mas eu vou deixar a indicação aqui, ó, do J. Tá Rentes de bem. Carvalho, esse livro maravilhoso que eu estou a ler e fiquei encantada, muito encantada com esse português, que é um português já brasileiro misturado, holandês. Ele é incrível. Ele tentou publicar o livro dele em Portugal, ninguém quis, ele foi, montou uma editora e ele mesmo publicou o livro. Hoje ele é famosíssimo, né? Como vocês estão vendo aí. E o livro dele é muito interessante porque o formato é A5, é um Hum. formato bem clássico, e na contracapa do livro ele colocou um mapa da Holanda. Não sei se dá para vocês verem, porque eu tô com um zoom, não dá para vocês verem, não, Ah, não, não dá. não. Aí ele colocou a ordem dele aqui veio diferente, tá? A ordem dele, ele colocou justamente uma epígrafe, ele colocou na primeira página. Ele transformou a forma Pois, do livro. Ele colocou tudo diferente. Ele colocou a epígrafe logo como se fosse a. pois há vários que têm logo no início, sim. Muito, muito interessante esse autor, muito bacaninha. Gosto muito dele, esse português. Maravilhoso, professor. Bom, então, seguindo a sequência aqui, eu quero que vocês tenham inspiração, né? Fazer capas e sumários reais. Vocês vão observar esses exemplos de livros portugueses aí que vocês têm em mãos. Um livro romance literário seria interessante, porque o livro romance literário, ele muda um pouco isso, né? Essa ordem. Um livro de poesia, por exemplo, muda também. E uma obra acadêmica, ela muda, né, totalmente diferente os elementos pretextuais e pós-textuais. O que que tem em comum, o que muda conforme o gênero? Por isso que eu pedi para vocês folhearem, né, isso. Analisar a estrutura real dos livros, capa, folha de rosto, sumário, formato do texto e perceber como cada gênero literário organiza os seus elementos pré-textuais e pós-textuais. Por exemplo, eu não falei aqui uma coisa importantíssima, porque senão o curso fica muito grande, que é sobre o papel. O papel influencia muito. Não sei se vocês repararam, mas os livros para criança, os papéis são diferentes de um livro para adulto. É só para vocês entenderem que o papel também, ele encarece o livro. Tem Hum. papel que é mais barato, tem papel que é mais caro.
Depende do papel, né? Se você quer um papel A4 normal, uma folha normal, se você quer uma folha mais trabalhada, se você quer um livro com uma folha reciclada, como esse aqui do J. Renzo de Carvalho, né, em papel reciclado. Então, tudo isso também influencia no preço, na forma que você quer, porque o livro é seu, então você tem que escolher, né? E por isso que eu sugeri na aula passada a gente fazer essa visita técnica por dentro dos livros. Por que que eu sugeri? Porque a gente vai manusear diferentes tipos de livros, como romance, poesia, acadêmico, a gente vai identificar na prática, né, esses elementos pré-textuais e pós-textuais, a gente vai pegar o livro, vai folhear, vai passar a mão na capa, vai ver que ele tem um brilho, tem um livro que não tem brilho, né? Será que isso encarece? Sim, encarece. Se é colorido, se é preto e branco, se tem muita cor. Então, quando você pega aquilo, você vai numa livraria e folheia, é totalmente diferente, porque você vai com um olhar técnico. Você não vai como uma pessoa que está no shopping passeando, no centro comercial, entra numa livraria para ver um livro. Não, você vai com um olhar técnico, como a gente vai fazer aqui. Então, eu sugeri 3 livrarias, mas vocês podem sugerir também, que é a livraria Bertrand do Chiado, não sei se vocês já foram lá, e a livraria Ler Devagar, na LX Factor, também, essa eu não fui, não sei, mas a gente pode ir, inclusive, essa semana eu vou ver se eu vou. É muito. Essa livraria é espetacular, é a melhor livraria de Lisboa. Sério? Já está me recomendando, então agora é que eu vou mesmo. Qual? Esta Ah, ler devagar? Ah, sim, sim. É mesmo, na Francis LX Factor. Factor. É uma livraria completamente fora do normal. Ai, que máximo. Olha, já entra na minha primeira também, lista, gente. também não conheço. Olha, que maravilha. Adorei, Jorge. E a livraria Almedina, no Almedina. Rato? Almedina no Rato. Não, portanto, a Almedina é uma livraria, portanto, é uma Mas, sucursal a sede é em Coimbra. Em Coimbra é livros técnicos, livros de sim. direito, etc. A Hum. Almedina já é bastante antiga. É muito antiga, mas é original de Coimbra. Sim, Eu sim. conheço bem a livraria original de Coimbra. Ah, que máximo. Essa de Coimbra eu não conheço, mas eu gostaria de ir lá. Me falaram muito bem dela também. Então, assim, você escolher os livros, capa, folha de rosto, sumário, ver realmente isso, corpo do texto, o que que eles colocaram de diferente, prólogo, epílogo, e registrar, né? Anotar num bloquinho ou no celular, no telemóvel de vocês, o que que vocês acharam de diferente, né? O que que ficou interessante, porque também ajuda vocês quando forem publicar o de vocês. Eu sugeri 2 datas, que é sábado ou domingo agora, mas se não der para esse, a gente pode verificar uma outra data, mas as datas que eu sugeri é 6 e 7 de dezembro, ou um ou outro, ou 6 no sábado ou 7 de dezembro no domingo. E eu deixo aqui a reflexão final, que é o livro é um objeto vivo, seu corpo, a sua voz e a sua alma revelam-se quando o folheamos com intenção. Então, eu vou deixar vocês aqui para me dar a resposta na terça-feira que vem, tá bom, gente? Está bem. A gente É fechar falta. essa data. Tem que ser, professora Jacqueline, desculpa lá interrompê-la, mas temos que definir já, porque depois começam os almoços e jantares do. Por isso que eu já Natal. estou dando a data aqui. O mês de dezembro é sempre muito complicado. Muito complicado, e vocês sabem que agora, depois do dia 10, ó, nós já estamos no 11. Agora, depois do dia 10, 11, o tempo parece que voa, né? Já vamos para o Natal, todo mundo já pensando em Sim. Natal, Natal, Natal. Se calhar, Ah, se calhar um sábado. Não sei, Sábado também tá bom. sim, talvez. mas fica depois a votação e a Então, decisão geral. vamos fazer a votação no WhatsApp, tá bem? Eu vou colocar isso aqui Está no bem, está WhatsApp bem. e aí vocês vão me dar a resposta lá, tá bom, gente? Ok, Ok, Ok? Então, ó, ok. levar um bloco de anotações ao telemóvel para anotar e é um passeio técnico opcional. Vocês não são obrigados, portanto, vocês vão se vocês realmente quiserem, tá? Eu quero deixar bem claro também que não é nenhuma responsabilidade da Universidade Sênior, né, sim, claro. para não se responsabilizar, não é um passeio oficial, é um passeio que nós sugerimos no curso, como eu falei desde o início, tá? Ok. E
fica aqui as minhas considerações finais. Cada livro nasce de uma ideia, mas só ganha vida quando o autor encontra a intenção e a coragem para escrever. Pois, é que é verdade. A coragem é o mais difícil, né, Regina? Pois, É, A intenção até a gente tem, mas, oh, meu Deus, a procrastinação, que é a palavra de hoje em dia, né? pois. Vai sempre adiando um bocadinho e depois. As coisas, sempre adiando as coisas, é Ok. legal. Gente, fica aqui então a minha despedida de, né, vocês aqui. Nos veremos na Não se terça. esqueçam de comer castanha. Aí não se comemora o São Martinho, por onde está? E hoje, então, me Não convidaram há agora para ver os castanhas. lampiões, as crianças com as lampiões, que são os lampiõezinhos que eles vão pedir os candies, né? Vão pedir os doces. Uhum. Mas não é isso, não. É de comer castanhas. O São Não, não. Martinho. Aqui na Holanda, no dia de hoje, dia de São Martim, né, que eles falam, São Martinho, sim. as crianças saem no meio da rua para pedir doces. Isso aqui faz é no no primeiro. Halloween. É diferente. Aqui, Pois, é no primeiro, primeiro, é o dia pois, 1 de novembro, dia de É, Todos os é, Santos. Ok. é. hoje o meu filho está aqui comigo de férias, então eu vou levar ele, porque ele está achando interessante esses lampiões, ele quer ver. Tá bem. É, É um tá bocadinho bom. diferente. Tá É, bem. gente, um abraço, um Então, até para a semana. até Até para a para a Obrigado. semana. Até semana. Muito para a semana obrigado. também. Um abraço. Tá. Tchau, então. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.